Paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar mais um pouquinho da palavra de Deus, falar o quanto Deus é bom, que Jesus salva, livra, liberta e leva para o céu. Amém? Hoje eu gostaria muito de tratar de um tema que eu ouvi o pastor Ademir, o grande pastor Ademir da nossa igreja, ele deixou um videozinho no Face falando sobre depressão. Isso me chamou muito a atenção, que a tal depressão tem se alastrado de uma forma que nós não estamos atentos para isso, né? Se nós formos num consultório médico ou mesmo nos postos de saúde municipais, nós vamos ver os médicos tratando muitas pessoas com depressão. E eu sei o que é depressão, não porque eu tive, mas perto de pessoas que passaram por isso, que viveram isso. E quem tem depressivo na família, não é só o depressivo que sofre, é quem está do lado. E pior que quem está do lado, é que não pode fazer nada. Pior que estar ao lado de quem tem uma depressão, é não ter o poder de fazer nada para ajudar a pessoa. E às vezes nós nos sentimos e nos olhamos impotentes perto de uma situação que nós não temos como resolver, não temos como ajudar, não temos como socorrer, né? E eu vejo muitas pessoas indo ao médico para tratar depressão. E não é errado ir no médico, não, irmãos. Tem que ir no médico, sim, tem que se tratar. Amém? Glória a Deus se você tiver fé para ser curado da depressão pela sua fé. Em nome de Jesus eu creio nisso. Você que está passando por isso, nós determinamos a cura da sua depressão. Mas a depressão, ela começa sempre precede antes da depressão a tal da síndrome do pânico. Né? Que a pessoa tem medo de sair sozinha, a pessoa tem medo de ficar sozinha, a pessoa muitas vezes trava de andar. E isso se evolui para uma depressão. E depressão, nós vamos olhando vários graus dentro dela mesma, né? Tem o depressivo, que é aquele que às vezes nós costumamos falar, tá desanimado, tá cansado, né? Aquele que vive falando, eu não vou fazer nada, chega, eu tô cansado. Tem o depressivo que tá entre meio termo aí, ele fala, eu tô cansado, eu não quero mais viver, eu não quero mais saber de nada, e às vezes começa a abandonar muitas coisas na vida dele, né? Às vezes deixa de trabalhar, deixa de ganhar um sustento, deixa de buscar as coisas, né? E tem a depressão, que é o último estágio, aquele que vai buscar o suicídio, não é? Eu tive perto de pessoas que já tentaram buscar suicídio por estar sofrendo de depressão, de ter que trancar o portão da casa, ter que trancar no quarto, depois de conseguir controlar, ter que levar para o hospital, deixar internado alguns dias para receber tratamento, para tentar voltar para casa um pouco melhor. Mas o que é interessante, eu continuo dizendo, você que está sofrendo por alguma coisa, vá ao médico. Você tem que se tratar, você tem que cuidar do seu corpo. Mas os médicos também são impotentes na cura da depressão, né? A primeira coisa é que quando a pessoa chega para o médico e começa a falar, ele fala, você está com depressão. Qual é a primeira coisa que o médico receita? É calmante. O calmante não cura a depressão. O calmante controla o humor da pessoa. Mas controlando o humor da pessoa vai se controlar a depressão. Não, se ela deixar de tomar esses remédios controlados, a depressão vai voltar, e às vezes pior. Então, é importante ir ao médico? Sim, vá, não deixe de ir, faça tratamento, consulte-se com psicólogo, psiquiatra, com tudo que for necessário, sabe? Eu acho que tudo é válido para manter a nossa saúde, mas também, você que acredita em Deus, e até você que não acredita, mas vai passar a acreditar em Deus, buscar uma solução espiritual para a sua vida. Sabe, a palavra de Deus, ela não é mentirosa, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é santa, ela é milagrosa. Em Isaías 53, versículo 4 em diante, diz assim,
que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso quer dizer o quê? Que tudo que tinha de ruim em nós foi colocado em Jesus Cristo lá na cruz, quando ele foi crucificado. Ele tomou sobre ele toda a dor, toda a enfermidade, seja o câncer, seja a depressão, seja a síndrome do pânico, seja o que for. Ele atraiu para ele. Ele colocou sobre o corpo dele, para que isso não nos viesse nos afligir, ou melhor, para que nós tivéssemos como lutar, combater isso daí nas nossas vidas. Amém? Mas o que nos falta muitas vezes, o que falta para nós muitas vezes, não é só ir ao médico, é ir em busca de Deus, é ir atrás de Deus. Não ir atrás do homem, mas ir verdadeiramente atrás de Deus, nessa promessa que Jesus deixou no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 em diante. Que tudo que estava de ruim nesse mundo, ele tomou sobre si. Quando ele estava lá na cruz do Calvário crucificado, ele colocou sobre o corpo dele, ele colocou sobre a vida dele, ele trouxe para ele. Ele falou, dores e enfermidades, seja quais os nomes vocês tiverem, estão sobre mim, dizendo e dando outorgando, dando como se fosse uma escritura em nossas mãos e dizendo, vocês estão livres para serem curados. Se alguma coisa acontecer, clame o nome de Jesus, para que essa enfermidade venha cair por terra, esse câncer venha cair por terra, essa enxaqueca, a fibromialgia também que existe aí, e que os médicos ainda até hoje não conseguiram achar a cura, não conseguiram dizer da onde vem, o porquê vem, e esse termo fibromialgia veio porque eles não conseguiram achar da onde vem as dores do corpo. Então, tudo isso Jesus tomou sobre ele, colocou sobre o corpo dele. Jesus trouxe para ele, nos dando o direito de termos uma saúde perfeita e restaurada. Não é? O pastor Ademir estava dizendo que muitas vezes as pessoas acham que a depressão é frescura. Não, não é frescura, não. Só quem passa, só quem tem, só quem vive pode dizer o que é isso. Quem está de fora, quem não conhece, quem não sabe, não pode falar, não pode dizer. Não é? Às vezes nós olhamos, é a única saída que o médico tem hoje, infelizmente. Ele chega na consulta, é depressão, na conversa ele vai ver o grau dessa depressão e ele vai medicando essa pessoa com calmante, chega ao ponto da pessoa ficar, parece que está conversando com um zumbi, de tão medicada que ela está, de tão dopada que ela está, de tão aérea que o calmante deixa a pessoa, não é? Mas, e os efeitos desse calmante na vida da pessoa? Viciante, não é? Que vicia como se fosse uma droga, uma cocaína, né? O viciado em cocaína, ele não consegue ficar sem aquilo lá, e às vezes aquele que é dependente do calmante, não estou dizendo que você é um viciado, mas aquele que é dependente do calmante, chega a um ponto que se ele ficar sem, ele já começa a dar desespero, dar agonia, sintomas da depressão já começam a aflorar, começam a vir à tona, começam a vir à pele, né? E ele já começa a ficar desesperado porque ele está sabendo que ele não tem aquele remédio que controla o humor dele. Então, eu não sei se você tem alguém na sua casa que vive, passa ou está passando por isso, sabe? Existem alguns elementos que podem ajudar, que podem socorrer, que podem minimizar os efeitos de tudo isso daí. Primeiro, vá ao médico. Na realidade, primeiro, busque a Deus. Olha a Deus, vá buscar uma igreja. Independente da igreja, independente se você, qual a sua religião, qual o seu credo, vai buscar uma igreja, vai buscar Jesus, vai buscar a Deus, que é Ele que vai fortalecer o teu espírito para se livrar desse mal chamado depressão. Se tiver fé para ser curado assim, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, esse Deus maravilhoso, e que assim seja. Mas muitos de nós não temos fé para ser curado apenas assim. Passado, você foi na igreja, vai ao médico, vai ao psicólogo, vai ao psiquiatra,
Se trata, conversa com alguém que entende, vai buscar a cura. Não fique dando ouvidos a pessoas que dizem que isso é frescura. Frescura é ficar sofrendo de depressão. Frescura é achar que isso daí não tem jeito na sua vida. Em hipótese alguma, deixe alguém dizer o que você está sentindo. Você que passa por depressão, é você que sabe o que você está sentindo. Sabe? Isso não é exclusivo. Isso é doença de rico. Não, isso hoje é algo que tem afligido a população em geral. Seja ele pastor, seja ele obreiro, seja ele empresário, seja ela dona de casa, seja ela que trabalha empregada numa fábrica qualquer, eu digo para não dizer nome das fábricas, né? Que seja aí funcionário de qualquer fábrica, às vezes por pressão no trabalho, pressão no trabalho, muita pressão, chega em casa, é problemas para resolver, é pressão aqui, é pressão ali, isso leva a pessoa a desenvolver dentro dela uma depressão. Por quê? Porque ela começa a se ver impotente para resolver problemas, ela começa a se ver impotente para poder fazer aquilo que ela necessita, e isso vai começar a gerar dentro dela, dentro da mente dela, porque a depressão começa na mente, meu irmão. A depressão começa na mente, isso começa a gerar na mente dela dúvidas, cansaço, que se evolui para a depressão, né? E a pior coisa que tem, irmãos, é você conversar com uma pessoa que tem depressão, é muito difícil, né? Às vezes a depressão parece que quer passar por gente. Você chega para conversar com uma pessoa depressiva, muitas vezes está querendo dar força para ela, mas as palavras que saem da boca dela são simplesmente palavras de derrota, palavras de destruição, palavras de cansaço, palavras que muitas vezes não agregam em nada, mas a Bíblia diz que as palavras que saem da nossa boca, elas têm poder. E muitas vezes a pessoa que tem depressão, a única coisa que ela consegue falar são coisas ruins, que vão agregando coisas mais ruins sobre a vida dela. Então ela tem que estar perto da família, principalmente da família. Você que tem alguém na sua família que é depressivo, você tem que estar ao lado dele em todos os momentos, de todas as formas, de todos os jeitos, e sempre com uma palavra boa, com uma palavra de bênção, com uma palavra de vitória, com uma palavra para levantar o astral dessa pessoa. Hoje eu não estou com vontade de viver. Não, mas você é novo, você tem que viver, você tem que olhar para os teus filhos, tem que olhar para a tua vida, você tem muito a produzir para essa vida ainda, você tem que dar frutos, você é uma pessoa linda, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa que vai ainda fazer coisas bonitas, vai fazer coisas grandes. Jamais desampare alguém que está com esse sintoma de depressão. Jamais. Uma pessoa depressiva, sozinha, a tragédia é inevitável. E o depressivo, ele busca sempre se isolar, mas você sempre tem que estar perto dele. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. E depressão não é, como muitos costumam dizer, isso é doença de rico. Não, isso é uma doença que tem afligido a grande e uma porcentagem gigantesca da população, né? Perto da minha casa aqui tem um postinho de saúde, que atende apenas especialidades. Nossa, o que tem de gente se consultando com psiquiatra, com psicólogo, e tudo por causa de depressão. À frente da minha casa aqui fica o lugar que eu tenho de estacionar carro. Às vezes as pessoas estacionam na frente da garagem da minha casa, por não ter lugar de estacionar. E tanta gente que vem se consultar, principalmente nos dias de psicólogo e psiquiatra. Psicólogo porque vai conversar, vai aliviar. E o psiquiatra que vai prescrever o calmante, vai prescrever o remédio. Então, você que passa por isso, agora eu estou falando com você que tem depressão, você que está passando por isso, busque sim ajuda. Não se isole. Busque ajuda médica, busque ajuda espiritual na igreja, né? Nós estamos lá na Igreja Unidos em Cristo, na Rua Atanasio Correia, número 210. Estamos ali toda vez orando, buscando, se colocando na presença de Deus ali, justamente para te ajudar a sair desse buraco chamado depressão. Mas também não deixe de buscar uma ajuda médica, né? Não, se buscar médico é porque não tem fé. Não, se você não buscar um médico é porque você está querendo morrer. Se você não for se consultar, se você não for buscar um médico, você está querendo morrer. Saia dessa papagaiada. Deus pode todas as coisas?
Pode, mas ele age conforme a nossa fé. E muitas vezes dentro do nosso coração, nós não temos fé para sermos curados. Mas temos fé para buscar ajuda no médico e sabemos que Deus vai usá-lo para abençoar a minha vida e me tirar dessa depressão. Então, você que está aí passando por isso, não deixe de buscar ajuda. Não dê ouvidos para Satanás. Ouça o que Deus fala ao seu coração. Está passando por isso? Vai buscar ajuda. Sozinho, a pessoa depressiva não vence, não sai do lugar. Não tem como, não tem como ela sair sozinha de uma depressão. Se não tiver ajuda da família, se não tiver ajuda do esposo, se não tiver ajuda da esposa, se não tiver ajuda dos filhos, se não tiver ajuda de pai, de mãe, daqueles que daqueles que você ama estão ao seu lado. Se a pessoa depressiva, se não estiver amparada por essas pessoas, infelizmente, é difícil falar, mas não vai ter como ela se curar. Então, você que tem alguém perto de você, que você sabe que é depressiva, ajuda ela. É a sua missão. A sua missão de falar palavras boas para ela. A sua missão de dizer que Jesus cura, Jesus salva, mas que ela tem a obrigação de buscar ajuda médica. Né? Ah, mas o médico não vai curar a depressão. Não, ele não vai curar, ele vai controlar a depressão através de remédios. Mas é melhor ter uma depressão controlada do que uma depressão descontrolada que vai levar à morte. Então, que seja controlada pelo médico através de remédios e curada através do poder de Jesus na igreja. E que seja curada através do poder de Jesus, buscando a presença dele. Sabe? Tudo é válido para estar na presença de Deus e ser abençoado por Deus, porque Deus, ele pode e quer, usa até os médicos para abençoar as pessoas, usa qualquer um para abençoar as pessoas, os filhos dele. Então jamais abandone uma pessoa depressiva, porque nós estamos sujeitos a passar por isso. Ah, fulano, eu não passo por isso. Quem te garante que não? Quem está falando para você que não? Quem falou para você que você está acima de qualquer dor e enfermidade nesse mundo? Jamais. A Bíblia diz que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos sujeitos a passar por todas as coisas nessa terra. Nós estamos sujeitos a passar por tudo que existe aqui nessa terra. Glória a Deus que não passamos por nenhuma depressão. Mas quem está, depende muito da sua ajuda. E você que tem depressão, você que tem... você que está passando por isso, você que está passando, sabe, e não tem conseguido se libertar de depressão. Eu vou deixar o recado aqui, vou deixar meu telefone, meu WhatsApp, manda mensagem, a gente vai estar orando, a gente vai estar buscando, sabe, porque sozinho ninguém vence. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Então, eu vou deixar o meu telefone aí, pode me adicionar no WhatsApp. Não precisa nem bater papo comigo, nem contar nada, é só mandar mensagem, ore por mim que eu já sei o que é. E nós vamos estar orando, intercedendo pela vida de vocês. E se você se interessar e se você quiser, a nossa igreja está de porta aberta. Alto das Colinas, Rua Atanasio Correia, a última construção da rua. Não tem como errar. Então, você que está passando por isso, você que está perto de alguém que está passando por isso, primeiro, busque a Deus. Segundo, busque ajuda médica. E eu creio que você vai ser curado, vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Queria agradecer a Gisele, que está aí nos assistindo, a Roseli, a Vanessa, o Celso. Que Deus abençoe vocês. A Mariana, que deu uma curtida no vídeo, legal. Que Deus abençoe vocês. Que Deus venha abençoar a vida de vocês de uma forma maravilhosa. São os irmãos da igreja aí que estão ao vivo aí com a gente. Mas que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Que Deus venha cobri-los com a graça e o poder deles, e saiba que aquilo que cada um está orando e pedindo a Deus, tenha certeza que Deus está agindo, intercedendo e fazendo a obra na vida de vocês. Eu não sei o que vocês têm pedido a Deus, o importante é que Deus sabe quais são as suas orações e a intenção do coração de cada um, e tenha a certeza absoluta que Deus é Pai, como Deus diz, Deus é Pai, não é padrasto. Se Deus é Pai, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos abençoar. Um grande abraço para todo mundo que está assistindo aí. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. E amanhã, de novo, nós estamos de volta aqui para fazer mais uma live.
vamos ver qual é o assunto, que às vezes a gente prepara alguma coisa, mas chega na hora a gente tem que falar outra. Eu ia falar outra coisa, mas daí eu assisti o vídeo do irmão Ademir falando sobre a depressão, e você que está interessado, entra no Facebook e vê o vídeo dele lá. É só entrar na página Unidos em Cristo, e você vai ver o vídeo dele lá, os irmãos aí da igreja vai conseguir acessar o vídeo dele aí, ele falando sobre depressão, que ele passou por isso, amém? Mas que ele está buscando ser ajudado, ser abençoado, e é essa benção de pessoa que ele é. Então, que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e sempre saiba que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Basta você crer e buscar, que Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus, e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tchau, até a próxima. Em nome do Senhor Jesus Cristo.